Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Bom dia. Eu confesso que, quando comecei a ouvir esta última intervenção, fiquei na dúvida se estava na audição ao Sr. Ministro da Presidência, se na audição que vai ocorrer na próxima terça-feira com a Sra. Ministra da Saúde, porque tal a preocupação foi com o orçamento da Presidência que decidimos falar de factos laterais e não falar daquilo que fomos convocados hoje para poder discutir, que é aquilo que nós pensamos fazer relativamente à Presidência no próximo ano. Mas depois, afinal, a parte final, esta intervenção e esta discussão derivou para uma questão bem mais relevante, que é a questão do humanismo, a questão do tratamento das pessoas, o cuidado que temos. E depois pensei, o Partido Socialista está a falar disto quando um seu Presidente de Câmara teve uma intervenção em que decidiu, de alguma forma, desvalorizar completamente a vida e os direitos dos cidadãos, que levou a uma intervenção, primeiro de acompanhamento por parte do Secretário-Geral do Partido Socialista e depois de tal forma uma intervenção de um ex-Primeiro-Ministro e ex-Secretário-Geral do Partido Socialista que o responsável teve que se demitir da sua função que tinha dentro do Partido Socialista e, portanto, falemos então verdadeiramente da dimensão que damos ao humanismo e damos à preocupação dos direitos que aqueles cá estão. Direitos daqueles que cá estão, que, sublinhemos, nos últimos anos entraram em Portugal 1 milhão de imigrantes, dos quais 400 mil indocumentados. Nunca o Partido Socialista, nos 3 últimos anos, depois de ter acabado com o CEF, depois de não ter conseguido encontrar soluções, depois de não ter regulado a situação, vem agora, qual um Judas coletivo, de vir aqui tentar dizer nós preocupamos, nós continuamos a precisar de pessoas. E se nós hoje já vemos que há imigrantes extremos e ponhamos o foco na questão humanista, temos que tratar das pessoas que cá estão, temos que regular, temos que saber onde é que essas pessoas estão. Se nasce alguém em Portugal e é cidadão português, ele tem que ter um cartão de cidadão assim que nasce. Um imigrante pode ter 50, 60 anos e não tem um único documento que ateste que estava em Portugal. De tal forma, era fácil tratar destas coisas no passado, nomeadamente através de redes normalmente ilegais. Bastava correr as juntas de freguesia deste país para ver que chegava alguém com 5, às vezes 10 cidadãos estrangeiros para obter um atestado de residência e era a coisa mais simples, era só pagar. Chegava-se e começou por ser 25 euros, depois já ia em 50 euros, em alguns casos 70 euros para um atestado de residência e eram pagos na hora estes valores para tentar regularizar esta gente, para poder ter contrato de trabalho, número da Segurança Social. Gostamos inteiramente de que isso aconteça, mas chegámos a este ponto e são estes que agora proclamam esta situação sem qualquer outro tipo de preocupação. O Sr. Ministro deve saber, há um projeto de resolução de origem no PSD para lidar com estas questões e de alguma forma também regular a questão da concessão dos atestados de residência de forma a que eles sejam reais, que não sejam aquelas situações onde múltiplas pessoas vivem numa determinada casa e acabam todos por ter acesso a uma regulamentação que é tudo menos real, tudo menos legal. Mas não nos vamos preocupar tanto com as migrações, porque, como o Sr. Ministro nos recordou, e já há pouco tempo nos tinha falado na própria audição regimental, a questão da imigração segue o seu curso que era expectável. O Governo tinha uma equipa de missão, realizou-a, está no terreno, com múltiplos escritórios pelo país fora para tratar desta situação herdada pelo Partido Socialista. O Governo, já até pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, anunciou várias forças, task forces, onde vão estar representados vários tipos de autoridades, desde a autoridade tributária, à ASAI, naturalmente às forças de segurança, para intervir, para tentar dar cobro e pôr cobro às redes que existiam de legalização de migrantes que vinham para Portugal. Porque, de facto, há só uma questão que eu diria, as fronteiras não existiam anteriormente, passavam-se por elas. E por isso é que nós temos tantas situações difíceis de lidar neste momento e que este Governo herdou, mas que está a agir e a reagir adequadamente relativamente nesta situação. Sr. Ministro, pergunta que, algumas perguntas ainda nesta área que eu gostava de lhe deixar. Uma é se nos pode fazer o ponto de situação relativamente ao sistema Schengen, uma vez que passou o prazo que estava pré-anunciado, temos ideias que estava previsto que pudesse haver aqui alguma alteração em termos europeus.
já nos foi referenciado que o Governo tinha os equipamentos prontos para funcionar. Portugal pode vir a ser pioneiro nesta área depois de ter partido, em último lugar, mais uma herança pesada que recebeu do Governo anterior, que nada cuidou, com um prazo que nem sequer era previsível que viesse a ser adiado. E, portanto, preocupa-nos esta situação, saber qual é o ponto de situação. Se fosse hoje que o sistema entrasse em vigor, Portugal estaria devidamente preparado para esta matéria e, ao contrário de outros Estados europeus, que nos pode dar algum tipo de referência relativamente a esta matéria. Registar também, Sr. Ministro, e farei-lhe as perguntas todas numa mesma intervenção, registar aquilo que referiu e que é uma posição de Estado relativamente às matérias da cibersegurança. De tal forma que o Sr. Ministro relatou-nos, e todos nós conhecíamos do ponto de vista público aquilo que tinha e que aconteceu à AMA, mas o registro, e é isso também que eu gostava de dar uma forma de deixar aqui claro, que o aumento do investimento do Governo nesta área é acima de 50%. Diria 56%, se não estou em erro, nesta matéria, o que significa uma verdadeira aposta naquilo que é silencioso, daquilo que não é visível, mas que pode pôr em causa funções de Estado, funções de empresas e a vida de todos nós, se esta matéria não tiver uma intervenção decisiva, um investimento claro relativamente às questões da cibersegurança, quer através do Gabinete Nacional de Segurança, quer através de todas as outras instituições que lidam, tratam desta matéria, que são fundamentais. O que não seria se o Governo entrasse no gabinete um dia às 8 da manhã e não conseguir interagir, as empresas não conseguissem funcionar, os jornalistas não conseguissem enviar um texto, toda a sociedade ficaria pendurada se não houvesse um verdadeiro e real investimento nesta matéria em termos de futuro. Por último, registar duas coisas relativamente a que foi o início da intervenção do Sr. Ministro e, nomeadamente, relativamente aos esforços do Estado, de alguma forma, em assegurar uma poupança sem pôr em causa serviços, realizar as tarefas de Estado sem, de algum modo, condicionar a eficácia do próprio Estado, quer através da reestruturação dos serviços que foi anunciada e foi sendo realizada, nomeadamente através da fusão das várias secretarias-gerais dos Ministérios, significa poupança em meios, mas uma forma também de poder especializar mais trabalhadores e poder continuar a garantir o desenvolvimento das tarefas que seriam de esperar e, portanto, a realização das funções de Estado, mas, acima de tudo, uma coisa que o Sr. Ministro não referiu, porventura, porque não é diretamente a sua pasta, mas que pode ser uma pedra angular do desenvolvimento de toda a estratégia do Governo em matéria de administração pública, e é assinalar e saudar a realização, esta semana, do Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública, porque é necessário deixar claro, não basta só ter propósito político, não basta só ter investimento, mas, acima de tudo, há também que cuidar dos trabalhadores do Estado que estão ao serviço das várias funções que vão sendo exigidas, quantas vezes esquecidas, quantas vezes despreocupadas, quantas vezes nos esquecemos, e neste caso, numa perspectiva a 4 anos, uma perspectiva de legislatura, deixando claro aquilo que os trabalhadores da administração pública podem vir a ter ou perspectivar em termos de próximo futuro, quer em termos de remunerações, quer em termos de formação especializada, quer em termos de lhes dar garantias em termos de futuro. Muito obrigado.